Olá, Jéssica, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, você? Tô bem. Seu áudio tá só um pouquinho baixo. E agora, tá melhor? Pouquinho. Eu vou ter que ficar assim, então. Aumenta só mais um pouquinho. E agora, tá melhor? Tá sim, agora tá melhor. Agora tá melhor. Você quer esperar alguns minutinhos? Não, pode. A gente pode começar. Pode. Então tá. Então, boa noite. Boa Eu noite. sou a doutora Daniele Pimentel, psiquiatra infantil. E hoje eu estou aqui com a doutora Jéssica Mendonça, que é advogada, especializada em direitos da pessoa autista e também em direito médico, né, Jéssica? Quer se apresentar? Meu nome é Jéssica, eu sou advogada especialista em direito médico e saúde e eu tenho especialização nesse ramo mais direcionado. Saiu o áudio. Tá sem som, Jéssica. Melhorou? Melhorou, agora foi. Cortou a parte da especialização. Eu possuo especialização com direito médico às pessoas com autismo, direito médico e saúde, e mais focado para as pessoas com direito do autismo e também outras deficiências. Ótimo. Eu faço parte da Reconectar Psiquiatria Infantil, que é uma clínica especializada em psiquiatria infantil. Eu sou pediatra de formação, psiquiatra infantil, trabalho com todos os transtornos de saúde mental, transtornos comportamentais da infância, tá? E hoje a gente vem falar, primeiramente, começando comigo e depois com a doutora Jéssica. Primeiro, eu vou falar como identificar uma criança com transtorno do espectro do autismo. Então, se a gente fosse primeiro começar com o que é o TEA, né? O TEA, essa sigla com 3 letrinhas, significa transtorno do espectro do autismo. E o transtorno do espectro do autismo, ele é uma condição patológica que acontece nos primeiros anos de vida da criança que está em neurodesenvolvimento, ou seja, aquela criança que está com o seu sistema nervoso central se desenvolvendo, a gente começa a ver que tem algumas dificuldades, prejuízos e injúrias em algumas áreas, principalmente nas áreas de interação social, comunicação, aquisição de linguagem e também apresentam comportamentos restritos, repetitivos e ou estereotipados. E quando a gente detecta isso na criança, desde os primeiros anos de vida, mas é muito comum ver essas alterações em crianças com menos de 2 anos de idade, a gente já consegue, sim, levantar a hipótese diagnóstica e começar a pesquisar o transtorno do espectro do autismo. Lembrando que em crianças muito pequenas, que têm primeiramente notado um, é, um atraso no desenvolvimento da aquisição da linguagem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um screening, é fazer uma pesquisa audiométrica. A gente precisa entender se essa criança escuta, se ela escuta bem. Então, a gente precisa também, num primeiro momento, fazer avaliação fonoaudiológica. Então, nas crianças pequenininhas, quando elas não adquiriram a linguagem, nós, psiquiatras infantis, junto com os fonoaudiólogos, a gente encaminha essa criança para fazer uma avaliação chamada BERA, que vai avaliar se essa criança escuta, tá? Porque uma criança que não escuta bem, ela não tem como adquirir a linguagem. E uma criança que não se expressa bem, não consegue dizer para os adultos e para outras crianças o que ela quer, o que ela precisa, quais são suas necessidades básicas, ela tende a ficar mais agitada,
ela tende a ficar mais nervosa, porque ela se sente incompreendida, ela não consegue brincar, ela tende a se isolar, ela não consegue ser compreendida por outras crianças, então ela também vai apresentar mudanças comportamentais, mas algumas vezes essa mudança comportamental está relacionada ao fato dela não escutar, tá? Então, se a gente agora fosse parar para pensar no que causa o transtorno do espectro do autismo? Muitos pais me fazem essa pergunta. E aí, o que eu respondo para vocês é, de acordo com a literatura mundial, a causa do autismo é multifatorial, ou seja, não tem uma única causa para o transtorno do espectro do autismo. Ou seja, o autismo é uma condição que se desenvolve a partir de uma combinação de influências genéticas, não genéticas, epigenéticas e ambientais. Nessa mesma literatura, tem vários estudos que mostram que pacientes com transtorno do espectro do autismo apresentam anomalias e alterações em múltiplos cromossomos, o que permite a gente compreender as bases genéticas, que são heterogêneas. E por isso que no nome está escrito espectro. Por quê? Como tem várias causas epigenéticas e vários cromossomos lá no DNA que sofrem alterações, os sinais e sintomas também serão diversos. Então, um paciente não é igual ao outro. Então, o que a gente vê? Que as manifestações, elas são variáveis, atingindo desde uma criança não verbal, com transtorno de linguagem e do desenvolvimento intelectual, até um adolescente que tem um QI acima da média esperada para a faixa etária dele, mas apresenta inúmeras inabilidades sociais e comunicativas. Se a gente fosse parar para pensar agora na incidência do autismo, quando eu falo incidência é o número, né? Como é que é? Quantas pessoas nascem com autismo? A cada ano que passa, né, desde a época que eu me formei, comecei a trabalhar com as minhas primeiras pacientes com autismo, esse número vem aumentando. E hoje, atualmente, nós temos para cada 36 crianças que nascem, uma tem transtorno do espectro do autismo. E a Organização das Nações Unidas, ela contabiliza que no mundo 70 milhões de pessoas têm autismo, sendo que só no Brasil são 2 milhões. Ou seja, é muita gente, né? E dentro dessa incidência também, a gente consegue perceber que a cada 4 meninos, uma menina tem autismo. Ou seja, o transtorno do espectro do autismo, ele tem uma prevalência maior, ou seja, ele tem uma maior probabilidade de ser mais prevalente, ou seja, aparecer em meninos do que em meninas. E por isso também, muitas vezes, os meninos são diagnosticados mais rápido e mais precocemente do que as meninas. Se a gente fosse parar para pensar agora nos fatores, existem fatores de risco para o transtorno do espectro do autismo? E aí eu diria que sim, gente. E tem alguns. Tem alguns fatores genéticos, tá? Ou seja, se tem histórias de pessoas com transtorno de espectro do autismo na família, do pai ou da mãe, essa incidência aumenta, tá? Não quer dizer que 100% das vezes terá, porque tem pessoas que não têm histórias na família e nascem, têm filhos com autismo, ok? A outra causa é o seguinte, se o pai e a mãe teve um filho já com transtorno do espectro do autismo, existe uma relação entre 2 e 18% de chance do próximo filho nascer com autismo. Se forem gemelares da mesma bolsa, tá? Do mesmo saco gestacional, mesma placenta, a chance dos dois nascerem autistas é muito grande também, tá? Além disso, complicações durante o parto, durante o nascimento, sofrimento fetal,
durante esse parto, trabalho de parto e nascimento, predispõe à ocorrência do autismo. Crianças que sofrem asfixia neonatal, aumenta essa probabilidade. Crianças que durante a gestação a mãe usou drogas ou medicamentos, psicofármacos, medicamentos que tratam transtornos de saúde mental, alguns deles aparecem na literatura como aumentam a predisposição para o aparecimento do transtorno do espectro do autismo. Crianças com pais mais velhos também aumenta a prevalência de aparecimento de transtorno do espectro do autismo. Além disso, fatores epigenéticos, tá? Também interfere. O que eu quero dizer com epigenética? Epigenética é tudo aquilo que está no nosso ambiente. Então, são os alimentos transgêneros, são as nossas exposições a alimentos contaminados, enriquecidos com antibióticos, com aquelas rações que dão para os bichinhos comerem, para crescerem mais rápido, adubos contaminados, gases em que a gente se expõe de forma prolongada, fatores de estresse também na sociedade que a gente vive, fatores de estresse que aumentam a descarga e produção de radicais livres na corrente sanguínea, também são fatores que afetam nossa estrutura de DNA da mãe e do pai. E isso também pode estar relacionado à ocorrência do transtorno do espectro do autismo, tá? Então, se a gente fosse parar para pensar, eu disse que esse transtorno do neurodesenvolvimento, a gente consegue percebê-lo nas crianças com menos de 2 anos de idade. Então, vocês podem estar se perguntando nesse momento, doutora Daniele, como que a gente consegue depreender alguns sinais nas nossas crianças, né? E aí a gente vai lá para dizer o seguinte, nos primeiros anos de vida, aquele bebezinho que não faz um contato visual prolongado com a mãe durante o seu aleitamento materno, lembra? Quem é mãe aí vai lembrar. Quando a gente coloca o bebezinho para mamar no nosso seio, o bebezinho fica ali quase que hipnotizado, olhando para a mãe, desenvolvendo aquele carinho, aquele amor com a mãe. O bebezinho que não faz essa troca de olhares, ou faz de forma muito pobre, esse bebezinho já tem um sinal que a gente tem que ficar em alerta. O bebezinho que é muito agitado, muito chorão, não para quieto de jeito nenhum, não consegue dormir, parece que está sempre muito incomodado. E o pediatra diz, olha, no estômago ele não tem nada, no intestino ele não tem nada, tá tudo bem, todos os exames estão bem, mas a criança é sempre aquele bebezinho chorão, sabe? Isso é mais um indício, é mais um sinal. Ao contrário também. Aquele bebezinho que a mãe diz, nossa, o meu filho é perfeito, é maravilhoso, o meu bebê dorme o dia inteiro, fica quieto o dia inteiro, parece que nem tem bebê em casa. Se botar ele num cantinho, ele fica lá paradinho. Se eu boto ele no bebê conforto, ele fica lá paradinho. Se eu boto ele lá na televisão, esqueci que tem um filho. Esse daí também é um sinal de alerta para que a gente possa avaliar essa criança nesse neurodesenvolvimento. Criancinha pequenininha que não brinca com os brinquedinhos de forma adequada, ou seja, carrinho para os meninos foi feito para subir na parede, para andar a casa toda, para fingir pista de corrida na terra. O carrinho não foi feito para virar de cabeça para baixo e ficar olhando a rodinha rodando o tempo todo. Porque quando isso acontece, a gente diz que a criança não está dando a funcionalidade adequada àquele brinquedo e nem aquela brincadeira. Esse é mais um sinal de alerta. Ficar olhando para as coisas que rodam, ó, ventilador, roda de caminhão na rua, tem aquela atração imensa por coisas que rodam, que giram, ou fica girando, 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 como se o mundo não parasse de girar, também é mais um sinal que a gente tem que ficar em alerta. E aí a gente também tem que prestar atenção no seguinte,
habilidades de comunicação e interação. Essa criança, ela vai ter uma dificuldade em manter o contato visual, ela não vai conseguir sustentar o olhar para você, ela tem dificuldade em responder o próprio nome por volta dos 9 meses de idade. A gente chama, chama, chama e a criança parece que nem sabe o nome dela, nem sabe o que é com ela. E às vezes a gente toca nela, ô, Daniele, Daniele, e a criança não tá nem aí, tá em outro mundo, tá lá em Nárnia, no outro mundinho dela. Ela é uma criança que é pobre em expressão facial. O bebezinho com 9 meses, ele já tem o que a gente chama de sorrisinho social. Até antes disso mesmo, o bebezinho com 3 meses, quando a gente começa a mexer com ele, interagir, ele esboça um sorrisinho meio faceirinho, meio um pouquinho discreto, mas com 9 meses ainda gargalhadas. Então, a criança que a gente fica lá, igual um bobo, bobo da corte, fazendo palhaçada, e a criança não tá nem aí para você, ela tem uma dificuldade. Também é um sinal de alerta. A criança que faz poucos gestos, por volta dos 12 meses de idade, entre 9 e 12 meses, ela fica lá, paradona, não faz gestos, nem nas brincadeiras, nem interagindo com outras crianças. É mais um sinal. Aquela criança que não aponta para onde você chamou a atenção dela, que não mostra onde ela quer ir, o que ela quer pegar, que não começa a demonstrar o interesse, a atenção dela para o que está ao redor, também é mais um sinal. Aquelas crianças que quando brincam, quando estão num ambiente que deveria brincar com outras crianças, ela não brinca e ela não faz o contato visual com outras crianças, esse também é mais um sinal. Além dos atrasos da aquisição da linguagem, tá? Com 9 meses, a criança já está fazendo o balbucinho, que é mamamá, papapá, bó, aba, aba, pedindo água. Depois ela vai evoluindo essa linguagem para palavrinhas menores. Então, a criança com 1 ano, ela já consegue apontar para a água e para indicar que ela quer água. Agora, a criança que não fala nem a mínima palavra, que a gente chama de monossilábico ou de palavras menorzinhas, e ela usa a sua mão para apontar o que ela quer, ou te leva até aquele lugar para pegar o que ela quer, e fica assim, hum, hum, ou ou então ela se bate porque ela não consegue dizer e fica nervosa, esse é mais um sinal. Além disso, a gente também precisa atentar para os comportamentos e interesses repetitivos e restritos. Então, repetir as mesmas palavras e frases muitas vezes, como principalmente se não tiver nada a ver com o contexto. Então, por exemplo, a criança quer pedir água e ela te pede apontando, e você fala, filho, você quer água? E ele fica, ah, hum, esse é um sinal, tá? Focar partes específicas, como eu falei, dos brinquedos, como o rodar, a rodinha, esse é mais um sinal. Enfileirar brinquedos, classificar por cores, por tamanhos ou por tipos de brinquedos, ao invés de brincar. Então, assim, um exemplo, o Lego, ele foi feito para construir, não é verdade? Para a gente fazer idealizações do mundo de faz de conta, de um prédio, de uma casa, de um carrinho. A criança que começa a separar as peças do Lego por cores, por formas, ou só empilhar, ou só enfileirar assim do ladinho, ela não está dando a funcionalidade adequada a esse brinquedo, a esse Lego. Então, precisa ter um olhar também atento a isso. Pequenas mudanças na rotina diária, pequenas mudanças no caminho para a escola, por exemplo, no caminho de casa, são suficientes para deixar essa criança descontrolada, berrando, chorando durante muito tempo no carro, também deve ser atentado para isso, tá? Porque significa que ela tem uma rigidez naquela rotina, uma rigidez comportamental. Então, a gente tem a necessidade de manter o mesmo caminho e a mesma ordem da rotina todos os dias, porque senão aquilo é capaz de estressar essa criança. Então,
demonstrar e manifestar interesses de forma exagerada e obsessiva, obcecada, é um sinal de alerta também, tá? Reagir de forma exacerbada ou até inadequada a alguns sons, e principalmente barulhos estridentes ou muito altos, como som alto, sons agudos ou muito graves de músicas, fogos, parabéns em festas, pessoas gritando em estádios de futebol e a criança fica muito agitada, perturbada, chorona, descontrolada, desorganizada. Esse também é mais um dos sinais, tá? Então, o que a gente tem que ter em mente nós precisamos ter atenção aos pequenos detalhes, desde a infância, desde a primeira infância, quando a criança tem antes de 4 anos de idade, porque os sinais eles estão ali. Mas também tem pessoas pacientes que até 2 anos de idade, eles se desenvolvem normalmente. Eles sentam com 6, 7 meses, eles começam a engatinhar com 7, 8 meses, que está tudo bem, está no tempo certo. Eles ficam em pé com 9 meses, eles andam entre 12 e 15 meses, eles começam a falar adequadamente, com balbucio, com palavrinhas soltas, depois com frases, e 2 anos de idade está tudo bem. A pediatra está dizendo que está tudo legal. E aí passa 2 anos de idade e para tudo. A criança não fala mais. A criança começa a ter reações estranhas, comportamentos estranhos. E tudo que ela ganhou, ela retrocede e ela perde. E aí a gente dá para esse caso o nome de autismo regressivo, ou seja, passou por uma poda neural ali e ela perdeu tudo que ela adquiriu no neurodesenvolvimento dela. E isso também está dentro do transtorno do espectro do autismo. E a gente também tem que ter um olhar diferenciado para isso. E aí a próxima interrogação é: como que se diagnostica o autismo? O transtorno do espectro do autismo, ele tem um diagnóstico, gente, eminentemente clínico. Ou seja, nós, profissionais de saúde mental, precisamos ter um olhar milimetricamente clínico para a história dessas crianças. A gente precisa ter muita paciência e calma para acolher a história dessas crianças desde o intraútero, desde a época que essa mãe estava gestante, desde a época que ela planejou ou não esta gestação, para saber o que ela tomou ou deixou de tomar, o que ela fez ou deixou de fazer nesse pré-natal, o que ela sofreu ou não durante essa gestação, porque isso também é importante. A gente precisa saber a história do parto e a história de depois do parto, porque o bebezinho recém-nascido que vai para a UTI neonatal, esse bebezinho também tem uma alta probabilidade de ter transtorno do espectro do autismo. Os bebezinhos prematuros que nascem com menos de 37 semanas e os bebezinhos prematuros extremos que nascem com menos de 30 semanas de vida, esses bebês têm também uma chance mais alta de ter transtorno do espectro do autismo. Os bebezinhos que têm hidrocefalia, que é a aguinha dentro da cabecinha, também tem uma chance maior de ter autismo. Então, tudo isso a gente precisa saber. E, além disso, também saber como foi a história do neurodesenvolvimento desde os primeiros dias e primeiros meses e primeiros anos de vida, tá? Então, todos os dias eu pego no meu consultório crianças que chegam para mim com todas as idades e que ainda não foram diagnosticadas e têm transtorno do espectro do autismo. Então, o diagnóstico, ele é clínico, ele é baseado na história clínica, tá? Então, mesmo ele sendo um transtorno que pode ser diagnosticado em qualquer idade, ele é classificado como uma desordem do neurodesenvolvimento, uma desordem de desenvolvimento. Por quê? Porque os primeiros sinais e sintomas aparecem nos primeiros anos de vida, independente da cor, da raça, da etnia e do gênero.
O autismo, ele tem esse nomezinho espectro, porque ele pode se manifestar em diferentes níveis, afetando de maneiras distintas a pessoa com autismo. Então, cada indivíduo é único e a gente precisa entender qual o nível de suporte cada um precisa e adequar a rotina de cada um. Além disso, a gente precisa fazer observações dos comportamentos, no desenvolvimento natural, fazendo entrevistas com os pais, com os professores, com os cuidadores, com a rede de apoio. E por ser uma doença, uma patologia complexa, ou seja, que afeta vários cromossomos, vários genes, a gente precisa fazer o diagnóstico multidisciplinar. A gente precisa descartar qualquer síndrome do sistema nervoso central, que a gente chama de síndrome neurológica. Então, essa criança também precisa ser vista pelo neurologista. A gente precisa descartar qualquer síndrome que mexa no metabolismo da criança, porque essas doenças que envolvem o metabolismo, elas podem gerar sinais e sintomas que também estão presentes no autismo. A gente precisa envolver pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos, psicomotricistas, fisioterapeutas e psiquiatras infantis. Por quê? Essa criança, ela tem alterações de todas as esferas. Ela tem alteração de coordenação motora ampla e fina. Ela tem uma incoordenação, uma descoordenação. Ela tem prejuízos em adquirir a coordenação motora ampla e fina. Essa criança, geralmente, ela tem músculos mais que a gente chama hipotônicos, ou seja, é uma criança que corre e cai muito, é uma criança que sobe escada às vezes de forma inadequada, é aquela criança que diz, vai lá o estabanado, ó. Vai lá o estabanado, cai à toa, não consegue brincar, não consegue pegar uma bola, tem dificuldade de brincar, tem dificuldade de fazer educação física por causa do prejuízo na coordenação motora. E às vezes essa criança precisa fazer a fisioterapia motora, precisa fazer psicomotricidade, tá? Além disso, a gente pode sim fazer alguns exames que descartam outras doenças, mas não existe um exame que confirme autismo ainda. Ainda não existe. Então, quando a gente vê essas crianças, a gente pode pedir exames de sangue para descartar anemias carenciais que geram sinais no sistema nervoso central, como no caso das crianças desnutridas, tá? Que são as anemias carenciais. A gente pode e deve pedir testes auditivos. Então, nas crianças menorzinhas e acima de 6 anos, pedir o teste de processamento auditivo central, porque a síndrome, o distúrbio do processamento auditivo central faz com que as crianças não consigam processar aquilo que ela ouve e executar o comando para responder aquele comando dado. Então, muitas vezes são crianças que são falsamente ou equivocadamente diagnosticadas ou com autismo ou maiormente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e que a gente vai descobrir que ela tem um transtorno de processamento auditivo central. E aí, quando a gente faz o treinamento em processamento auditivo central, a gente melhora muito a condição de vida dessa criança. A gente pode fazer eletroencefalograma para descartar síndromes neurológicas que cursem com epilepsia. A gente pode fazer, muito embora nas pessoas com autismo, esses exames venham normais, não vem nada. E nem por isso elas não podem ser, elas deixarão de ser diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo. A gente pode fazer ressonância nuclear magnética, que vai indicar, sim, se a criança tem um transtorno, uma dificuldade de adquirir linguagem e intelecto, a gente espera que estruturas nobres do sistema nervoso central dela na ressonância nuclear magnética tenham alterações. E isso vai dizer que necessariamente ela tem autismo? Não, porque se ela tiver TDAH, ela também pode ter alguns prejuízos nessas áreas, como o córtex pré-frontal, como a área de Broca, como a área de Wernicke. E aí eu não vou falar tanto porque são nomes muito específicos da medicina. E aí vai confundir um pouco a cabeça de vocês. E esse não é o nosso objetivo aqui, tá? Mas pode pedir sim. E muito importante ainda também, pedir o teste do pezinho ampliado quando esse bebê nasce. Por quê? O teste do pezinho ampliado, ele deixa claro pra gente, não que ele pode
pode ter risco de ter autismo, não, mas que ele pode ter outras doenças que gerarão, sim, prejuízos no neurodesenvolvimento. E que aí pode trazer para essa criança sinais e sintomas que também estão presentes dentro do autismo, mas essa criança tem outra patologia, entendeu? Então também é importante. E aí, o tratamento, gente, para finalizar a minha parte, como seria feito o tratamento do autismo? O plano terapêutico, ele é desenvolvido, deve ser desenvolvido para cada indivíduo, porque cada ser é único. Cada ser tem suas dificuldades e inabilidades de forma específica, porque o nome está dizendo espectro. Então, de acordo com a alteração no cromossomo de cada um, vai ter um sinal e sintoma. Pode ser parecido? Sim, pode, mas ninguém é igual. Um indivíduo não é igual ao outro. Então, se cada indivíduo é único, a gente precisa levar em consideração as inabilidades dele, os prejuízos que tem nele e, ao mesmo tempo, levar em consideração toda a estrutura familiar, colocando o paciente e a família dele no centro do cuidado. Então, não dá para encher a criança, exaurir a criança de terapias e tirar o tempo dela de ser criança. O tempo de ir à escola, o tempo de brincar com os amiguinhos no play, de ir à praça, de ter os momentos de lazer e até mesmo momentos de ócio. Por quê? O nosso cérebro, ele consolida o aprendizado quando a gente sai do estímulo, quando a gente dorme, quando a gente está lá no ócio. O nosso cérebro está processando tudo o que aconteceu o dia inteiro. Então não adianta achar que a gente vai exaurir a criança 7 dias na semana, quase, ou até 5 dias na semana, com tratamento de manhã até de noite. Vai ter problema. A criança vai ficar estressada, a criança não vai conseguir ser criança. E a gente precisa dar esse tempo para ela, porque um dos prejuízos dela é de interação social. Então, como que eu vou desenvolver interação social sem deixar ela interagir com outras crianças? Eu preciso deixar ela ter tempo de ser criança também. E mais importante é iniciar a intervenção terapêutica de forma precoce. Esse é o mistério, gente. Não que eu diga assim, olha, tem pacientes que a gente demora mais um pouquinho para fechar o diagnóstico. Eu tenho a minha paciente mais nova com autismo hoje, que eu fechei diagnóstico, tem 1 ano e 3 meses. E nem por isso eu deixei de estimular. Mas hoje ela é classificada num nível de suporte. Mas eu tenho a plena consciência que esse nível de suporte ele vai mudar conforme ela for crescendo. Por quê? Porque eu espero que, com o tempo e estímulo, ela adquira linguagem, ela adquira o intelecto, a parte cognitiva, e a gente possa, sim, reavaliar semestralmente para entender se ela realmente é um nível 3 de suporte ou se ela vai ser um nível 2 ou um nível 1 de suporte, entende? Que ao contrário do que as pessoas pensam, que nível 1, 2 e 3 está relacionado diretamente com leve, moderado e grave, isso não é verdade, tá? Porque um nível 1 de suporte, ele pode sim ter alterações de agitações psicomotoras e crises de meltdown, que é aquela crise que ele grita, que ele chora, que ele se expõe ao risco tão intensas que seja grave para essa criança e para esses pais e a gente precisa medicar. Mas ele não deixa de ser o nível 1. Por quê? O nível 1 é aquele que precisa de pouco nível de suporte, ou seja, de pouca ajuda de outra pessoa para interagir, para se comunicar e para fazer as atividades de vida diária. Entendeu? O segundo, nível de suporte 2, ele precisa mais um pouco de outra pessoa para exercer a individualidade dele. Ele precisa de um auxílio intermediário. E o nível 3 de suporte, eu digo que a gente classifica aqui. Essa pessoa precisa totalmente de uma segunda ou terceira pessoa para que ela possa ter o mínimo de qualidade de vida, tá? Agora, grave, moderado, severo, leve, gente. Hoje em dia, desde 2013, tá? O Manual Estatísticos das Doenças de Saúde Mental, famoso DSM-5, que foi revisado em 2013,
ele já não classifica mais dessa forma, porque entende-se que mesmo com nível 1 de suporte, essa criança pode ter crises tão intensas que podem ser graves para ela e para aquela família. E eu preciso ter esse olhar. Então, quando vocês veem na internet, às vezes, a perguntinha grave para quem? Leve para quem? Porque o nível 1 de suporte pode ser grave para ele. Pode ser grave para a família dele. Entendeu? Então, a gente não tem como dizer, ah, não, é leve, moderado e grave porque tem o nível 1, 2 e 3. Não, a gente fala em níveis de suporte, tá? E aí, quando vocês falam, doutora, e medicação? Todo autista precisa ser medicado? Não. Cada um precisa ser visto de forma individual. A medicação precisa ser entendida como uma parceira para construir um plano terapêutico singular para cada pessoa. E quando a gente vê um paciente que tem sinais e sintomas exacerbados, ou seja, exagerados, que expõe esse paciente ao risco e interfere negativamente na qualidade dele de vida, a gente às vezes precisa medicar. E o que eu quero dizer com isso? Comportamentos disruptivos de irritabilidade, impulsividade, agitação, auto ou heteroagressividade, ou seja, o paciente se agride, se corta, se morde, se bate, ou ele agride outras pessoas, ou ele é destrutivo em casa, quebra as coisas em casa, quebra as próprias coisas. E isso gera prejuízos nas atividades dele de vida diária, na escola, ou no trabalho para quem trabalha, para quem é mais adolescente ou adulto. E essa criança começa a ficar isolada, não é convidada a festinhas. Por causa desses comportamentos, essa criança precisa ser vista com o olhar do medicamento, para a gente poder dar uma qualidade de vida, tá? E quando a gente escolhe medicamento, a gente precisa fazer uma escolha integrada, multidisciplinar. A gente precisa acolher e envolver todos os médicos que estão envolvidos com essa criança, todos os terapeutas, os familiares, os docentes, para conectar entre todos eles vários olhares, com o objetivo de melhorar a condição de vida desse paciente. E a gente precisa também ter como principal indicador para a eficácia desse medicamento os ganhos funcionais que esse paciente teve. E para saber o ganho funcional que o paciente teve em todas as esferas e áreas da vida dele, eu, psiquiatra infantil, preciso de toda essa galera que está com a criança, porque eles estão muito mais tempo com a criança do que eu. Então, eu preciso do olhar do familiar, o olhar do professor, o olhar do mediador, o olhar do agente terapêutico, o olhar dos terapeutas, para que eles possam me dizer que ganhos funcionais esse paciente teve com as terapias e com o medicamento. E, além disso, gente, o medicamento, eu costumo dizer que ele é uma contenção química. Eu estou atuando direto no cérebro da criança, nos neurotransmissores, para que a gente ganhe tempo, para que a criança possa melhorar a parte comportamental, para que as terapias possam entrar e fazer o treinamento nesse cérebro dessa criança. Então, o medicamento ele tem que ser entendido como uma contenção química, como um parceiro químico e, de preferência, que eu olhe a longo prazo e eu tenha a possibilidade de prever quando eu vou retirar. Mas existem também pacientes que têm outras comorbidades que podem estar juntas com o autismo e tem vezes que precisam usar medicamento pela vida toda. Então, o autismo pode vir acompanhado com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno opositor desafiante, com transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar, as psicoses em geral, transtorno de esquizofrenia infantil e juvenil, com transtorno esquizoafetivo, com transtorno esquizoide, tudo isso precisa ser visto. E aí, gente, eu deixo para vocês o pedido de atenção e apelo, tá? Vocês precisam ter muita atenção para os profissionais que acompanham essas crianças, porque psiquiatra trata de transtorno de saúde mental, neuropediatra trata de transtornos do sistema nervoso central. Porque hoje eu pego muitas crianças que chegam para mim depois muito comprometidas, muito graves,
com o autismo e com outros transtornos, como, por exemplo, a esquizofrenia infantil, e elas chegam para mim totalmente desorganizadas e prejudicadas no seu neurodesenvolvimento. E aí a gente tem que começar e recomeçar um tratamento do zero. E às vezes essa criança já está com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, chegando na adolescência, e eu tenho que começar tudo e tentar correr com essa criança e essa família atrás do tempo que foi perdido, dos medicamentos que não surtiram efeito, dos inúmeros medicamentos que ela tomou e que nada parecia dar certo. Então, a gente precisa entender isso. E aí vocês podem me perguntar o seguinte, muita gente pesquisa no Google, né? Tem muita, hoje, ampla divulgação, e aí pergunta, doutora, quais são os medicamentos que são para o autismo? A minha resposta é, segundo o Food and Drug Administration, que é o FDA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, semelhante à Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária daqui do Brasil, só tem 2 medicamentos que o FDA coloca como tratamentos para o autismo, mas eles não dizem que é uma droga especificamente para o autismo. São 2 medicamentos que são aprovados para serem usados, que é a risperidona e o aripiprazol, mais conhecidos como risperidon, risperdal, perlide, ou então o aristab, o arpejo, que classicamente, farmacologicamente, a gente chama ele de estabilizador do humor. Para que eles servem, Daniele? Eles servem para atuar naquelas reações inadequadas, ou seja, nas estereotipias, para diminuir a ecolalia, para diminuir a agressividade, para deixar esse paciente um pouco mais compensado, tá? Mas esses são os que são aprovados, tá? Mas tem outros que são aprovados também e que a gente pode lançar mão caso a gente tenha outras comorbidades ou até mesmo alterações muito graves no autismo que justifiquem a utilização desses outros medicamentos, tá bom? Mas agora, como a gente já sabe, meus pacientes me perguntam muito, e aí, doutora, quais são os direitos do meu filho quando eu recebi o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo? Doutora, eu tenho uma dificuldade enorme de autorização dos tratamentos, das terapias do meu filho, o que eu faço, o que eu posso fazer? Eu posso entrar na justiça? Eu devo entrar? Será que eu não vou perder o plano de saúde? Ou então, doutora, eu perdi meu plano de saúde, porque o plano de saúde não quer que o meu filho com autismo seja beneficiário. E, além disso, também recebo muita pergunta das mães e dos pais, doutora, eu não tenho tempo com o meu trabalho de levar meus filhos nas terapias. O que eu posso fazer para que o meu empregador ou o meu emprego entenda que eu tenho uma necessidade, eu tenho um filho com necessidades específicas que precisa da minha ajuda, que precisa da minha presença? O que eu posso fazer, doutora? Eu realmente tenho que sair do trabalho? E nesse momento vem a doutora Jéssica Mendonça me ajudar e ajudar todos os meus pacientes para a gente tirar essas dúvidas da nossa cabeça. Olá, boa noite. Eu vou. Assim, são muitos direitos, então eu vou dar uma breve explanação sobre cada um deles para poder ajudar, porque na verdade cada caso vai ser um caso. Basicamente, as pessoas que tiveram o diagnóstico do autismo, eles já têm um laudo. Há pouco tempo, muitas pessoas ficavam a ficarem a cada 6 meses atualizando o laudo. Sendo que, como você mesmo já explicou muito bem, assim, não vai mudar. A pessoa já tem um laudo de autismo, ela vai ter o autismo até o final da sua vida, exigindo que esse laudo seja todo o tempo refeito. Então, desde 2024, se eu não me engano, já teve uma lei informando que é proibido ficar pedindo toda hora a renovação desse laudo. Um dos outros direitos que os autistas têm é a questão dos medicamentos de alto custo. Você citou
dois remédios aí que, por exemplo, os autistas eles acabam precisando utilizar. E como você também citou com a questão do TDAH, é uma das comorbidades que acompanha o autismo, é muito usual que os psiquiatras deem Venvance, se eu não me engano, para o TDAH, não é? É um Tem medicamento. Venvance, tem Exatamente. Venvance. Tem Concerta também, tem alto custo. O Concerta também é caríssimo. São medicamentos que até mês passado não tinham genérico. Agora já temos o genérico do Venvance. Só que ainda assim existe uma discussão se o genérico é bom, se não é, mas isso não vem ao caso. A questão é que, independente do preço, o Atenta também, que foi citado aqui pela Lecimar, Atomoxetina. isso. São medicamentos que são caros e o plano de saúde ele é obrigado a fornecer. O SUS também. Muitas das vezes as pessoas entram com processos administrativos em face do SUS solicitando medicamentos que às vezes eles não conseguem porque falam que esse medicamento não tem genérico, que até então era o caso do Venvance. Hoje em dia, por já ter o genérico, já é obrigado a fornecer, e mesmo antes que não tinham, já era obrigado a fornecer também. Porque quando o médico ele lauda, ele informa que esse paciente ele precisa dessa medicação, isso esbarra muito na questão da saúde, do comprometimento da vida daquele paciente. Então, um dos artigos da Constituição Federal, que é o 196, diz que a saúde é um direito de todos. Então, não importa se esse medicamento é caro, é barato, tem genérico ou não tem. O brasileiro tem direito a essa medicação. E os planos de saúde também têm que acobertar essa medicação. Muitas das vezes, quando a gente solicita isso no plano de saúde, a gente esbarra naquela questão de que são medicamentos de usos domésticos. Só que, para caso do autismo e o TDAH também, já está incluído nesse, além de outras deficiências, como paralisia, como. Ai, me foge algumas na memória, mas outras deficiências que precisam de medicação. Essas deficientes comprovadas que elas precisam dessa medicação para essa pessoa ou até mesmo essa criança precisar dela para se desenvolver, o plano tem que fornecer isso também. Outros que perguntam muito, que até pediram para a gente comentar, foi a questão do mediador. O mediador é obrigatório para a criança. E não importa se ela é nível 1, 2 ou 3 de suporte. Se o psiquiatra ou até mesmo o psicólogo infantil ou a pessoa que está acompanhando essa criança verificou que ela precisa de um acompanhante para conseguir estudar melhor, isso vai ter que ser fornecido pela escola. E existe a grande diferença entre o acompanhante, que é o mediador, e o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional é o plano de saúde que oferece. Já o mediador é a escola que tem que oferecer. Eu tive o caso de uma cliente que a criança ela tinha dislexia e a escola não permitiu que a criança tivesse um acompanhante. O que aconteceu? Essa criança não estava conseguindo fazer as avaliações de modo certo e ela foi reprovada. E assim, 1 ano para uma criança, para refazer aquela matéria toda, fazer aquele ano letivo todo, é muito tempo. Porque ela só passa 18 anos na escola, né, digamos assim. Então, isso é muito prejudicial. Inclusive, essa escola fazia com que essa criança que tinha dislexia obrigava ela a fazer as provas junto com uma outra criança que tinha autismo, que são deficiências completamente diferentes e que precisam de acompanhamento diferente. Então, o mediador ele vai ser destinado para cada criança, para cada deficiência que ela possui. Se a criança tem o autismo, ela vai ter mediador específico para o autismo. E se ela tiver, no caso, de dislexia, vai ter mediador direcionado para a dislexia. E não pode misturar os dois. Um caso também que eu via muito e que isso é muito falado na questão do direito é a questão de quando a escola ela acaba colocando aquela criança separada.
acaba tendo um pouco dessa Sala discriminação. de reforço? Eles chamam Não, de sala de reforço? não, eu digo na questão da discriminação. Um caso que eu Ah, vi, tá. pegaram uma criança com autismo e colocaram ela numa sala sozinha, e não era uma sala com outro professor. Era uma sala que tinha entulhos e tinha restos de material escolar, restos de cadeiras, e aquela criança ficava ali porque ela tinha um nível 3 de suporte e eles não queriam que ela ficasse junto com as outras crianças. Então eles discriminaram essa criança e colocaram ela sozinha numa sala em que ela não estava tendo aquele acompanhamento que ela deveria ter. Isso esbarra muito na esfera criminal, porque as mães que passam por isso ou que têm filhos que têm nível 1, 2 ou 3 de suporte na questão do autismo, elas não podem permitir que essa criança seja discriminada. Porque ela vai ter esse momento que ela vai ter um pouco de dificuldade de aprendizado, sendo que se ela estiver junto com essa pessoa que vai estar dando esse suporte, ela vai conseguir. É aquilo que você explicou no início. Se tiver essa questão de estar ajudando, de ter alguém acompanhando, vai ser melhor para a criança. Então, isso é muito bom. A questão da discriminação tem que ser visto sempre pelos pais, tem que ter o acompanhamento, tem que ter a verificação. E a qualquer sinal de discriminação tem que ser levado, sim, para o Ministério Público e também para a instituição que vai estar verificando isso, tanto na escola quanto o Ministério Público, que vai ser na questão criminal e inclusive delegacias. Isso pode ter também levado até no âmbito de inquérito que vai ser analisado e vai ter todo o processo penal que vai ser feito isso. Um benefício também que os autistas possuem é a questão do LOAS. O LOAS, ele é o único benefício que ele está vinculado à renda da pessoa, o que significa que se a pessoa tiver uma renda acima, ela não vai ter direito ao LOAS. Os outros benefícios, não importa qual renda a pessoa tem, ela tem direito. E o LOAS, ele está vinculado à questão da deficiência, não importa qual é o nível de suporte, e também vai estar vinculado à renda salarial dessa família. Se a família tiver até 1/4 de salário mínimo, vai ser aceito diretamente pelo processo administrativo. Geralmente, no processo administrativo, ele é muito o que está ali escrito na letra fria da lei. Então, muitas das vezes, a gente acaba precisando levar para o judiciário para ter uma maior flexibilização. Porque não importa, a pessoa está recebendo, vamos supor, 2 salários mínimos, que vai estar fora daquela 1/4 de salário mínimo, mas ela gasta praticamente um salário mínimo e meio, com terapias e todo aquele tratamento com medicação que são bastante caros. Então, nesse caso, conseguindo trazer ao judiciário, a gente consegue já fazer essa flexibilização e a pessoa vai ter direito ao LOAS, tanto administrativamente quanto pelo judiciário, porque o juiz determinando que o INSS pague, vai ser pago. Então, esse é mais um benefício que os autistas têm. Outro benefício também que vai estar que não é vinculado à renda é a questão da isenção do IPI para poder comprar o carro. A única questão é que o carro ele precisa ser nacional e ele precisa estar até, se eu não me engano, 100 mil, perdão, 100 mil reais. Então, se o carro, por exemplo, tiver mais de 100 mil reais, você não vai ter direito a 30% do valor do carro para poder você ter essa isenção. Você vai ter redução de apenas 10%. Obviamente que na legislação eles entendem que o carro é ali para poder ajudar esse paciente a se locomover. Então, vão ser só para carros nacionais. Ah, eu quero comprar, vamos supor, um elétrico que só é chinês. Infelizmente não vai ser aceita essa legislação por conta que ele entende que ele é para poder ajudar a se locomover. Então, eles acabam colocando ali se realmente aquilo ali vai ser necessário ou se vai ser um artigo de luxo. Por exemplo, uma pessoa querer uma isenção de uma BMW. Aí acaba esbarrando nesse aspecto, né? Um outro benefício é a isenção total do IPVA. A questão da isenção do IPVA ela é um pouco mais burocrática,
porque você precisa de um laudo de um médico que seja do SUS. Então, precisa ser de um médico que ele tenha essa, como é que eu posso dizer? Essa Vinculação. inscrição. Isso, Vinculação a essa um vinculação. órgão do SUS. Obrigada, exatamente essa palavra. Essa vinculação com a União. Eu entendo que é para poder não ter muita questão de fraude e tudo mais, até porque é um benefício que ele é da União. Então, você precisa preencher um, um formulário, precisa ter o laudo do médico e do psicólogo, ambos do SUS. E isso vai, você também tem que pagar um valorzinho para poder você ter esse documento expedido pela União e pelo Detran e vai passar pela aceitação deles lá. Obviamente que eles não vão fazer uma análise sobre laudo, porque o laudo não se pode analisar. O médico que deu, se ele tem competência para dar esse laudo, de fato a pessoa tem essa deficiência. Eles vão fazer análise apenas da questão burocrática, se o formulário foi preenchido, se o médico é de fato do SUS, se essa pessoa está com o laudo nos moldes corretos. Então, eles vão fazer essa análise que é mais burocrática. E depois disso, de aceito, você já não paga mais IPVA daquele ano em diante. Ah, eu consegui o diagnóstico com 7 anos e eu paguei 6 IPVAs. Como nesse caso não é uma questão de isenção total, você só vai ter direito a esse benefício a partir do momento que você demonstrou a união e você solicitou. Então, não tem como você pedir esses atrasados. No LOAS, quando você dá entrada no administrativo e você acaba entrando na esfera judicial, você tem direito a esses atrasados. Então, você Nossa, recebe os juros e correção monetária. Do momento caramba! que você. Então, muitos pacientes acabam achando assim: ah, mas e se atrasar? Não tem problema, você vai receber os atrasados. Vai demorar um pouquinho mais. Às vezes você vai passar por uma certa dificuldade financeira, mas lá na frente isso você vai conseguir acabar recebendo de fato o que você tem direito. Dois últimos direitos que eu vou falar é um que é relacionado ao passe livre, que aqui em Niterói é passe livre, mas no município do Rio de Janeiro já é vale. Perdão, no Rio é passe livre e aqui é vale social. É o contrário. Qual é a diferença? O passe livre, o município ele vai te dar para poder você andar livremente por até 60 passagens durante um mês. Então você vai poder ir para qualquer lugar. O Vale Social não. O Vale Social eles vão te dar para poder você ir até a sua terapia ou até a sua psiquiatria e voltar. Então você só vai ter o número de passagens de acordo com o número de terapias que você vai ter. Infelizmente, ainda não foi regulamentado para que todos os municípios tenham o passe livre, que é o adequado. Mas já estão implantando isso para poder e todos os municípios já terem. E um outro benefício que está sendo regulamentado, que aqui em Niterói, por exemplo, não tem, tem só no Rio, é o CIPTEA. O CIPTEA é aquela carteirinha que vai dizer para você, que vai dizer para as pessoas que você possui o espectro autista. Então, aqui em Niterói já não tem. Não tem ainda. Lá no Rio já tem. Mas hoje em dia, se você for levar no Detran, quando você for tirar sua identidade, o seu laudo, você já tira a sua identidade com a carteira de deficiente, que vai ter o símbolozinho do autista, que é aquele lacinho coloridinho. Então, esses são um dos benefícios que os autistas têm. Existem muitos outros que não daria para poder a gente falar, porque é muito amplo, mas existe alguns manuais, algumas pessoas, se você até mesmo colocar no Google, colocar assim, manual do direito do transtorno do espectro autista, tem ali vários links e várias pessoas explanando sobre isso. Eu mesma fiz um manual falando sobre isso. Se você quiser, eu posso disponibilizar também. Nesse manual, ele é voltado para o município do Rio de Janeiro, porque foi onde eu fui fazer a palestra. É onde eu comecei o meu circuito de palestras no mês de abril. E
Nesse manual é clicável, então a pessoa clica ali, preenche o próprio formulário e leva para o médico assinar. Lembrando que não pode ser preenchido pelo paciente. Ah, mas eu posso colocar ali o que o médico falar para mim? Não pode. Tem que ser preenchido todo pelo médico. O máximo que você vai fazer é assinar. Porque se o paciente preenche e fica com duas letras diferentes, vai ter o indeferimento da entidade. Então, isso vai ser bem complicado e vai ter que refazer. E a gente sabe que quando a gente vai dar entrada nesses processos administrativos, é bem demorado, porque a demanda é muito grande. Então, assim, todo tempo que a gente economiza ou preenche certinho para poder não acabar voltando, é ótimo. E é isso. Esses são alguns dos direitos que o transtorno de espectro autista tem. E a parte das operadoras e planos de saúde? O que os pais podem fazer nesse sentido de conseguir realmente as terapias que nós, da psiquiatria infantil, preconizamos para essas crianças? Excelente. Já foi determinado em 2022 que todas as pessoas que possuem o transtorno de espectro autista e algumas deficiências específicas têm direito ao tratamento integral de todo o tratamento de toda a deficiência. Porque, inclusive, muitas das vezes as pessoas alegavam que o TEA era doença pré-existente. Só que o TEA não é doença, então não entra. Por ser uma deficiência, não pode ter carência. Não podem falar assim, é pré-existente, tem carência. E mesmo que a pessoa ela tenha adquirido o plano hoje, depois de cumprido o prazo de emergência de 24 horas, o plano já é obrigado a cobrir todos os tratamentos que forem determinados pelo médico assistente para poder ter o tratamento, porque aquilo como você falou no início, inclusive o tratamento que é precoce precisa ser também aceito pelo plano de saúde, mesmo que o diagnóstico ainda não tenha sido fechado. Se a pessoa tem suspeita e o médico já fez um laudo dizendo que tem suspeita, precisa ser acobertado pelos planos de saúde. Caso a pessoa tenha uma dificuldade disso, ela precisa entrar em contato com o plano, informar que a pessoa possui o transtorno de espectro autista, que ela está coberta pela lei e pegar o protocolo. Esse protocolo é muito importante ser anotado com os números certos, no horário certo, no dia certo. Porque com esse protocolo, levando para um advogado especialista em direito médico e saúde, ele vai conseguir pedir ao juiz uma liminar, uma liminar é como se fosse uma sentença que ela é feita antes da sentença final. É como se a gente falasse assim, olha, isso aqui precisa ser julgado antes de tudo aquilo, porque existe algo aqui que é muito importante, que no caso é a saúde dessa criança. Então a gente vai lá e vai informar para o juiz, junto com um laudo que tem que ser um laudo bem específico. O que esse laudo precisa conter? Primeiro, o nome da criança, CPF, a idade dela e qual é a CID dela. Aí o médico vai preencher lá com a CID do autismo. E vai dizer quais são o pré-diagnóstico. Por que ele entendeu que ali existe o autismo? Depois ele vai dizer o que pode acontecer com essa criança ou com esse adulto, caso ele não tenha os tratamentos devidos. E no final vai ter que colocar a palavrinha mágica, que eu falo que é urgência. Porque esse urgência, geralmente, eu grifo, eu marco, eu falo assim, excelência, tá aqui. O próprio médico já informou que isso é urgente. Então, o juiz ele não tem competência de dizer o que o médico vai ou não determinar urgente, porque o médico que tem competência para isso. O juiz ele só vai ver se está ali nos parâmetros corretos, se foi juntada a documentação correta, e a partir disso ele vai pedir para poder ser feito o que o médico determinou. Jéssica, Depois que você... mas quando ele... Deixa eu tirar uma dúvida. Mesmo quando o médico não escreve essa palavrinha urgente, mas ele coloca ali no último parágrafo que caso esse tratamento não seja feito imediatamente de forma precoce, corre um sério risco de prejuízos permanentes a essa criança.
É a Vai mesma ser coisa? é a mesma coisa, porque você Tá, usou imediatamente. Então ali você informou. ok. Não tem como isso ser tratado depois. Tem que ser tratado agora. Então, mesmo que você não tenha usado a palavra urgente, você deu ali a ênfase de que isso é urgente. Então, ali você informou, olha, se não fizer agora, fizer depois, essa pessoa pode ter um risco muito sério de desenvolvimento. E isso para a criança, aquilo que eu falei no início, um ano para uma criança é muito tempo. Então, vamos supor que a justiça atrase um pouquinho e a criança, em vez de começar o tratamento com 2 anos, começou com 3. Ela já vai ter graves prejuízos. Então, ali, com o próprio laudo médico determinando que isso aí seja feito naquele momento, vai ser feito naquele momento. Só que, mesmo assim, mesmo a gente entendendo que esse parágrafo já dá a entender que é urgente, geralmente quando a família vem para mim, eu sempre peço para ela pedir para o médico assistente colocar a palavrinha urgente. Porque às vezes a gente esbarra muito com essa questão na justiça de ser muito engessado. Então, mesmo que signifique a mesma coisa, eu acabo falando assim, olha, vamos botar como o juiz ele vai entender, de uma forma que ele vai conseguir compreender. Porque o juiz ele não é médico, ele não fez aquela faculdade de medicina, não fez a especialização em psiquiatria. Então, ele não vai entender muito as palavras que ali estão escritas, mesmo que seja um diagnóstico bem conciso, bem fechado, bem explicadinho, tá fora da alçada dele, ele não vai conseguir compreender, porque ele não julga só saúde todos os dias, ele julga uma série de coisas. Então, eu sempre peço para poder colocar no moldezinho que fique fácil para qualquer pessoa que seja leiga, leia e fale assim: não, isso aqui é um negócio que realmente é importante fazer e fazer agora. E com essa liminar, ele já tem força de coerção e vai informar para o plano de saúde: olha, se você não fizer isso nesse prazo, você vai ser punido. Uma das coisas também que eu falo muito com os meus pacientes é a questão do cumprimento de sentença. Se o juiz ele determinou que o plano vai ter que cumprir aquilo em tanto tempo e vai ter que pagar a multa diária de X, a gente tem que pedir isso no início. E a gente pedindo isso no início, a gente pode inclusive pedir para que esse valor seja convertido em tratamento. Então a gente fala assim, olha, a gente conseguiu uma multa diária aqui, vamos supor, no plano de saúde de 50 mil reais. Eu vou pedir a penhora desse valor ou que o plano de saúde pague esse valor antes da sentença para eu pegar esse dinheiro e usar em tratamento para o meu filho. Então, isso acaba ajudando a conseguir diminuir um pouco os impactos financeiros que a família sofre quando vem com esse diagnóstico. Entendi. Muito bom. E assim, mais ou menos, doutora Jéssica, quanto tempo hoje tem demorado entre o tempo que a gente libera o pedido para as terapias e o tempo que isso tramita no Poder Judiciário e essa criança consegue chegar até a clínica para começar o tratamento dela? Quanto tempo mais ou menos tem demorado aqui no Rio ou em Niterói? Olha, geralmente, se a gente for seguir no padrão normal de um processo, é no máximo 15 dias, o procedimento todo. Só que é muito complicado eu conseguir dar uma data, porque vai depender muito da questão do juiz, quanto tempo o juiz vai dar, quanto tempo vai demorar do mandado de citação chegar e quanto tempo vai chegar também para poder a pessoa conseguir marcar. Então, das decisões que eu tenho tido, geralmente o juiz ele pede num prazo de 48 horas, e a questão de 48 horas é que não conta dias úteis, conta dias corridos e é horas. Se ele determinou hoje, 7 horas da noite, daqui a 2 dias, 7 horas da noite, ele vai ter que ter cumprido. Não importa se é sábado, domingo ou feriado. Então, nesse caso, acaba sendo bastante rápido. Até porque é uma liminar. Então, precisa ser rápido. O caso mais demorado que eu tive, infelizmente, foi um caso de 2 meses. Que o juiz ele entendeu que precisava ouvir a parte ré. E a parte ré disse que estava cobrindo tudo, que tinha, mas era um caso de reembolso, que estava cobrindo tudo, que tinha todos as clínicas
vincular, dizer que estava tudo certinho. E a gente conseguiu comprovar, junto com a ajuda da mãezinha, que pegou todos os telefones, que colocou todos os relatórios, e a gente informou que aquele plano não estava cumprindo. Aí foi um tempo que mais demorou para caso de espectro autista. Então, geralmente, entre 15 a 2 meses que aconteceu comigo. Ótimo. Então, agora a gente abre as perguntas para quem quiser fazer pergunta. A gente já tem duas perguntas aqui da Bruna. Está escrito aqui STR Bruna. A primeira pergunta que ela faz é: pode receber o BPC e o LOAS e Bolsa Família juntos? E depois ela Pode. mesma pergunta: como conseguir o medicamento pelo SUS? O BPC, ele é recebido junto com Bolsa Família, sim, porque é aquela questão de que Bolsa Família é benefício, então não integra como renda a aposentadoria. Então, tudo que você recebe de benefício não vai integrar como renda. Renda, de fato, é salário. Então, sim, ela pode receber o Bolsa Família junto com o BPC. E para poder você conseguir o medicamento no SUS, você vai precisar que o médico te dê uma receita do medicamento que você precisa, junto com um laudo. Aí você vai pegar o laudo, a receita, a carteira da criança, a carteira do adulto e vai até o prédio administrativo do município. Aqui no caso de Niterói, é ali na Moreira César, se eu não me engano. Não, no Coronel Gomes de Machado, que é ali no centro. Então, vai ali na Coronel Gomes de Machado, leva essa documentação e eles vão dar um protocolo de atendimento. Com esse protocolo de atendimento, você vai ali verificando o processo administrativo. Geralmente, eles avisam por e-mail. Se você não receber a comunicação em 30 dias úteis pelo e-mail, você pode voltar lá perguntando se foi deferido a medicação ou não. Se for indeferido, aí você pode ingressar com processo contra o SUS. Se for deferido, você vai até a Secretaria de Saúde do município ou da Secretaria de Saúde lá na SES, lá na Rua México 118, para poder você receber medicação. E nisso você vai sempre, todo mês, vai precisar fazer, ou todo mês, ou a cada 2 meses, você vai precisar ficar sempre atualizando essa receita e sempre buscando na SES. Depois que você já recebeu o benefício de poder buscar medicamento, você não precisa pedir outro processo administrativo, mas você vai precisar atualizar as receitas médicas para poder buscar o medicamento. Aí a Bruna falou: meu marido ganha cerca de um salário mínimo e meio na residência. Sou eu, minha esposa e nossa filha autista. Mesmo passando do valor por pessoa, a chance de conseguir o benefício? Então, eu falei isso no início. No caso, seu marido ganha cerca de um salário mínimo e meio. Então, seria mais ou menos uns R$ 2.000. Se você pegar 2.000 e dividir por 3, vai dar mais do que meio salário mínimo. Mas se você conseguir comprovar que você gasta muito mais do que terapias e medicamento, você consegue receber sim. Na esfera administrativa, certamente vai ser indeferido. Então, você vai precisar pedir isso na esfera judicial, conseguindo comprovar que mesmo seu marido ganhando cerca de um salário mínimo e meio, vocês só conseguem ficar efetivamente com menos de meio salário mínimo, porque você vai estar gastando também com outras medicações e terapias, etc. Então, tudo isso tem que ser comprovado e planejado. Tem uma pergunta aqui, que é a Nathalie Cristine, não é uma pergunta, ela está afirmando, não sei. Só recebe o BPC o paciente ou criança que tem baixa renda? Pais que são MEI não recebem. Não sei se ela está afirmando ou perguntando. MEI de fato não recebe, porque geralmente quando você abre um MEI, você está ali enquadrado como microempreendedor. Então você recebe salário. Então, precisa ter, de fato, baixa renda, foi o que eu expliquei no início, que o BPC é o único benefício que você precisa comprovar baixa renda.
Geralmente a pessoa que consegue suportar os benefícios. Eu tô respondendo, Natalina. Geralmente a pessoa que consegue suportar os encargos de um MEI, ela consegue receber bem mais do que um salário mínimo. Então, geralmente, o MEI você precisa pagar o imposto de renda, você precisa de uma série de encargos que subentende-se que você não é baixa renda. Então, infelizmente, quem é MEI não pode receber BPC. Entendi. Alguém mais tem alguma pergunta para mim ou para a doutora Jéssica? Alguma pergunta médica ou alguma pergunta jurídica? Como está a questão de medicamentos, a nada de canabidiol? Eu acho que ele deve estar querendo, acho que a Di está perguntando como está a questão de medicamentos à base de canabidiol. Vamos lá. É Adventure, não sei, né? Acho que é isso. O canabidiol, ele é um, um medicamento feito à base do extrato de cannabis, né? Baseado no fato de que nós, seres humanos, temos um sistema endocannabinoide, tá? E aí o canabidiol atuaria nesse sistema no sentido de tentar diminuir muitos efeitos, sinais e sintomas para várias síndromes neurológicas e até mesmo saúde mental. Ocorre que ainda não tem no mundo inteiro pesquisas satisfatórias, estudos que a gente diz que são confiáveis, que no mundo acadêmico se diz que são os estudos duplos cegos randomizados, ou seja, aqueles estudos em que a gente acompanha dois grupos distintos em que uma parte usa o medicamento que a gente quer pesquisar e a outra parte usa uma substância que não se sabe qual é, que geralmente não é a que eu estou pesquisando, que pode inclusive ser água com açúcar, tá? Que a gente chama de placebo. E aí a gente acompanha esses pacientes por um tempo para entender quais foram os ganhos funcionais, os ganhos na qualidade de vida que eles tiveram. Tá? Não tem ainda estudos satisfatórios no mundo inteiro que digam quais foram as síndromes neurológicas e inclusive as síndromes de saúde mental que tiveram efetiva melhora com o uso do canabidiol. Além disso, a gente tem que ter o cuidado também de que nós estamos de frente para crianças, tá? E crianças, elas estão em franco neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa ter segurança para prescrever e para utilizar. Lembrando que, mesmo vindo de um extrato, de uma erva que é da natureza, boa parte dos nossos medicamentos, da medicina alopática, dos nossos psicofármacos também vem de ervas, também vem da vegetação. E nem por isso eles deixam de ser tóxicos, e nem por isso eles deixam de ter efeitos colaterais que podem ser muito nocivos à saúde como um todo. Então, a gente precisa ter muito cuidado no momento que a gente prescreve. E, além disso, a sociedade americana, quer dizer, melhor corrigindo, a Associação de Psiquiatria Americana, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria, ressalta que, para usar o canabidiol, a gente tem que ter tentado fazer a utilização de outros medicamentos que já têm estudos de muitos anos, que já tem muitos anos no mercado. A gente tem que ter tentado o uso desses medicamentos e esses tratamentos terem sido infrutíferos, ou seja, não ter melhorado o paciente, ou seja, ter sido tratamentos frustrados, para que a gente lance mão de uma substância que pouco se tem conhecimento ainda. Porque senão a gente corre o risco de ter também os efeitos colaterais, assim como outro medicamento qualquer.
tá? E hoje eu tenho pego, sim, bastante pacientes que vêm para mim com o uso do canabidiol e a gente não sabe todas as pessoas que fabricam, de onde que vem, o que que coloca, se tem ou não realmente o THC ali dentro daquele frasco, o que que a pessoa colocou, se tem sujidade, se tem a quantidade mesmo que foi que a gente pediu. Tá? Então, tem lugares que são confiáveis, tem lugares que não são. Tem gente que consegue importar, tem gente que não consegue. Então, é como se nós, médicos e pacientes, ficássemos à mercê dessas pessoas que estão fabricando, estão vinculando o canabidiol. Tá? E lembrando que, mesmo tendo sido aprovado parcialmente pela Anvisa, a comercialização e alguns até a produção mesmo desse extrato, ainda não tem também a normatização do quanto que pode produzir, do que vai vincular, como que vai fazer, como que vai invasar, ou seja, que frasco que vai colocar. E isso acontece com a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve muita falta de medicamento por vários motivos. Um, falta de insumo, ou seja, não tinha matéria-prima para produzir a substância daquele medicamento, por exemplo, ou seja, faltava substância risperidona para colocar para fazer o medicamento. Ou então você tinha substância, o medicamento risperidona no laboratório, mas não tinha o frasco. E a Anvisa, quando ela libera uma numeração, uma rotulação, um código de barras para aquele medicamento ser vinculado, vamos usar o exemplo risperidon, ele só pode ser invasado naquele frasco que foi autorizado. Então, se faltar aquele frasco com aquele formato, com aquela cor, com aquela tampa na indústria farmacêutica para invasar o risperidon, não pode colocar em outro. Mesmo que seja parecido, não pode colocar em outro. Por quê? A Anvisa vai lá, detecta aquilo, recolhe todo aquele lote que não tem 1, 10, 100 medicamentos, não, tem milhares de frascos e a indústria farmacêutica ainda é penalizada. E ela pode, inclusive, ser sancionada de comercializar aquilo ali por determinado tempo. Então, requer vários processos para isso acontecer. E lembrando que se a gente lida com substâncias que agem direto no sistema nervoso central, a gente precisa ter muito cuidado com a substância que usa, com a dose que usa, com a frequência de doses que toma no dia e por quanto tempo usa, tá? Porque isso pode sim gerar efeitos colaterais nocivos para essa criança. Então precisa ter muito cuidado. Então, nós da sociedade médica no mundo inteiro, a gente está esperando sim que a parte acadêmica da literatura realmente faça estudos para que embase a gente cada vez mais, para que a gente possa tratar cada vez melhor os nossos pacientes. Aqui, a Elaine falou, a SES não se encontra mais na Rua México, está na Barão de Itacajibe, no Rio Comprido. Obrigada, Elaine. A Bruna está dizendo aqui: meu filho faz acompanhamento psicológico há 3 anos. Eu identifiquei o espectro quando ele tinha 2 anos, mas por conta do preconceito do pai, não me permitiu procurar o acompanhamento e ele veio se consultar e tratar com 6 anos. Agora com 6 anos, agora ele está com 8 anos. Ele faz consultas de 15 em 15 dias com psicóloga, mas não consigo fechar o laudo dele pelo SUS, por falta de consulta com a neuropsicóloga para classificá-lo. Apesar de vários psicólogos e um neuro terem classificado ele. E ele faz uso de risperidona 3 vezes ao dia há 2 anos. Com esse histórico, como fazer valer o direito dele e fechar o laudo? Essa pergunta é para você, Jéssica. A questão aqui é que, pelo que eu entendi, você não conseguiu fechar o laudo e ainda também não conseguiu um laudo, nem ainda de suspeita. O ideal seria você conseguir fechar esse laudo. Assim, eu sei que às vezes é muito complicado aguardar o SUS, porque ele é bem cheio. Então, se você está há bastante tempo já aguardando, o ideal seria você buscar, se fosse possível, um profissional neuropsicólogo, mesmo que fosse particular, para poder ele fazer todos os testes
e aí o psiquiatra poder fazer o laudo para ele, porque o ideal é ele ter o laudo fechado. Então eu não tenho como ajudar ele na questão de conseguir o direito dele se ele ainda não tiver o laudo fechado. Nenhum laudo de É, suspeita. nesse caso, mesmo que ela não tenha avaliação neuropsicológica, ela teria, se o filho dela acompanha pelo SUS, ela pode tentar via CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial da Infância, tá? Lá geralmente tem um psiquiatra, tá? E tentar com ele pegar o laudo do seu filho, que aí vai ter realmente um laudo médico e de um médico vinculado ao SUS. Isso Perfeito. é possível fazer. E assim, o CAPSI, ele tem um acesso melhor do que as outras especialidades, né, que funcionam via clínica da família. Geralmente, quando os pacientes do SUS são acompanhados pela clínica da família e os agentes comunitários de saúde percebem que naquela área programática tem uma criança com transtorno de saúde mental, eles rapidamente conseguem inserir aquela criança num CAPSI mais próximo. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro funciona assim, um pouco que eu me lembro de Niterói também funciona, porque a questão que envolve a criança, ela é sempre muito melhor vista, sabe? Por mais que tenha uma morosidade, ou seja, uma dificuldade no SUS, a questão que envolve a criança, quando chega até o SUS, eles tentam mobilizar-se um pouco mais rápido, até porque eles sabem que quando essa questão chega no Ministério Público, o Ministério Público vem com um sanguinho nos olhos quando a Secretaria Municipal de Saúde ou a Secretaria Estadual de Saúde negou ou negligenciou o cuidado, o direito à saúde de um beneficiário que é do público infantil, não é verdade, doutora Jéssica? A Bruna aqui está dizendo: minha filha tomara Stab e agora vai para arpejo. Será que consigo no SUS? Porque é uma medicação com valor muito elevado e precisa de uso contínuo. Sim, consegue. É só solicitar daquela formazinha do procedimento que eu informei administrativo. A Bruna falou que ela é de Niterói, se ela consegue fazer isso. Acho que ela estava falando sobre aquilo que você explicou lá em cima. Do Ó, Pepsi. aqui o Léo. Ah, tá. O Leozinho consegue sim, o Bruna. Em Niterói tem CAPSI, tá? Rio de Janeiro todo. Aliás, no Brasil todo tem CAPSI, CAPSI AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas. Tem o Centro de Atenção Psicossocial para Adultos, que é só CAPS. E CAPSI, que tem um izinho pequenininho depois, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Infância, tá? Sempre tem. Toda a área programática, ou seja, bairros, tem sim, tá bom? O Leozinho de Jesus está dizendo: boa noite, meu filho tem 12 anos, tem laudo, e estamos tentando LOAS para ele, mas o sistema tem negado devido à renda per capita, está passando menos de R$ 50, pois o valor é dividido por 3. Como faço para conseguir? Já juntamos tudo, recibo da terapia, remédios, entre outros. Nesse caso, você vai precisar judicializar. Aí foi aquilo que eu falei na metadezinha. Quando você judicializa, você consegue uma flexibilização maior. E quando você pede isso pelo judiciário, você acaba recebendo os atrasados. Do momento que você deu entrada no pedido de LOAS para o seu filho. Então, infelizmente, se você está negando no administrativo, você com a negativa já tem possibilidade de procurar um advogado para judicializar. Não, Uma liminar de urgência ou tutela? nesse caso não seria nem liminar de urgência nem tutela. Infelizmente, seria um procedimento normal no juizado especial, federal. Nesse caso, não teria tutela, você teria que aguardar mesmo. A gente pode até pedir para o juiz, mas não é 100% das vezes que o juiz aceita, não. Muito,
Muito, muito esclarecedor. De nada. Muito esclarecedor, Jéssica. Obrigada. Gente, as perguntas apareceram aqui, mais duas perguntinhas. Como diagnosticar? A Bianca está perguntando como diagnosticar o autista na fase adulta. Os sintomas sendo altas habilidades e introspecção. Vamos lá. Antigamente, tá? Antes dessa revisão do DSM-5, eles classificavam a superdotação, chamada como síndrome de Asperger, que levava o nome de um psiquiatra chamado Hans Asperger, que era que ele pesquisou crianças que tinham altas habilidades, altos rendimentos, um QI alto, e ele acabava classificando como síndrome de Asperger. E durante muito tempo, essas crianças que foram diagnosticadas com síndrome de Asperger deixaram de receber o cuidado devido, no tempo devido e oportuno, por quê? Durante muito tempo não se entendia que essas crianças tinham autismo, tá? Porque tem pessoas, adultos, adolescentes, crianças que têm um QI alto, que têm superdotação, que têm um alto rendimento acadêmico e desenvolvimento cognitivo e intelectual, mas tem muito prejuízo em comunicação e interação social e que prejudicam ela na vida social, na vida acadêmica, na vida profissional. Então, com a revisão do DSM-5 em 2013, essa síndrome de Asperger, que é a síndrome relacionada à superdotação e altas habilidades, foi trazida para dentro do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, a gente acaba olhando, pesquisando todas as dificuldades dessa criança, desse adolescente, desse adulto, olhando para ele também com o olhar de uma pessoa com autismo e tratando ele como tal, mas tratando com as terapias de acordo com as dificuldades e prejuízos que ele apresenta. Em se tratando de adulto, o que acontece hoje? Na época de que nós éramos crianças, né? Você está me perguntando como adulto. Então, nós hoje, adultos, na época que nós éramos crianças, tinha uma dificuldade de diagnóstico muito grande. Então, era uma tendência dizer que todas as doenças neurológicas e de saúde mental colocavam tudo dentro do saco, né, do potinho do mongoloide, do retardado, né, do deficiente mental. Porque não se tinha ainda muito conhecimento difundido de que era o quê, né? Então, eu, por exemplo, costumo dizer que eu sou psiquiatra infantil por causa de dois amigos que eu tive na minha infância que têm autismo, tá? Um hoje está com 57 anos, que é até mais velho do que eu, e uma com 40 anos. E eles sabidamente eram autistas, mas eles, na época, eles foram diagnosticados na infância, mas numa infância mais tardia, porque eles foram para fora do país. E aí eles foram diagnosticados. E mesmo assim, os tratamentos que eles fizeram aqui no Brasil, uma desses amigos que tem 40 anos, eu vi ela sendo tratada em casa e a mãe dela foi buscar vários tratamentos porque muita coisa não existia ainda. Então, muitas das pessoas que hoje sofrem inadequações, se veem diferentes, têm muita dificuldade de relacionamento, múltiplos casamentos, desfeitos e refeitos, tem muita dificuldade de se adequar num local de trabalho, é demitida várias vezes, tenta fazer várias faculdades, não consegue, se vê inadequado nesse mundo, tem um sentimento de que não pertence a esse mundo, de que é inadequado, de que é estranho. Essa pessoa precisa ser vista com um outro olhar, pesquisada, fundo, descartada síndromes neurológicas, tá? Para que seja também levantada a hipótese diagnósticas de que essa pessoa pode sim ter o transtorno do espectro do autismo, mas necessariamente essa pessoa, quando você fizer essa pesquisa, essa anamnese, essa análise clínica, você precisa procurar nela prejuízos de comunicação, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, tá? Desde a infância, até que sejam sinais tênues que ela lembre, ou que a família lembre, comportamentos mais rígidos, mais estereotipados,
e interesses restritos e repetitivos. Geralmente são adultos que têm uma fala mais embotada, mais robotizada. É uma pessoa que tem pouca expressão facial, ou então ela já se habituou a espelhar comportamentos de outras pessoas para ser aceita na sociedade, que ela acaba espelhando e modelando comportamentos. Mas no final do dia, ela costuma dizer que ela está exausta, que ela quer morrer, que ela quer se enfiar num buraco, porque ela fez tanta força para se manter num padrão social durante um dia inteiro, que no final do dia ela está esgotada física, mental, espiritual e emocionalmente. E aí ela precisa ficar isolada e introspecta. Então, também é um sinal, tá? Então, esse paciente seu que tem sinais de altas habilidades e essa introspecção, você precisa procurar outros sinais e sintomas que necessariamente estão dentro do espectro do autismo para poder enquadrar esse paciente no diagnóstico. A Elaine, já, esse aqui já falei, do Lois também. Então, a gente respondeu essas perguntas que estavam aqui. Eu acho que depois de 1h45 ela cai. Tá. Então, acho que a gente já pode ir finalizando, né? Eu posso fazer o sorteio das pessoas Pode, que eu pode, tinha? Peraí. pode. Eu botei os nomes das pessoas que fizeram os comentários. Ganhou a veterinária, Vivian. Ela tá aqui, a Vivian tá aqui. A gente faz outro sorteio para ver se a pessoa vai estar aqui ou depois coloca. Melhor refazer. Tá, pera aí. Mas aí tem muita gente que não tá online, deixa que colocaram. Eu acho que das pessoas que comentaram que estão online é a Terra Mar e a Leci. Pode tentar. Peraí. Aninha Aninha. Souza. E a Aninha, voz atípica. Se não tiver aqui, a gente deixa o prêmio guardado para uma outra ocasião. A Terra Mar tá online. Eu conheço a Terra Biocosméticos. Pessoal da Terra Biocosméticos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, o prêmio da live é uma consultoria, tá? Comigo e com a doutora Jéssica Mendonça em relação aos assuntos tanto médicos quanto do direito das pessoas com autismo, tá? Agradeço a todos vocês por estarem aqui com a gente, por participarem. Peço para vocês que sigam a gente nas redes sociais, tá? O meu é @reconectar psiquiatria infantil. E o seu, doutora Jéssica? Jéssica Mendonça, _ADV. E até a próxima live, gente. Muito obrigada, doutora Jéssica, minha parceira do transtorno do espectro do autismo, minha parceira da ABRJ. Muito obrigada por essa parceria e até as próximas lives. Um beijo grande. A doutora vai colocar a live, pode perguntar nos comentários que a gente vai respondendo também. Tá. Tá bom? Prontinho, gente. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.